Graças a Deus. O tema que nós vamos estudar nesta noite, predestinação e a soberania de Deus. Eu quero falar hoje sobre essa questão da soberania de Deus. Porque, como eu disse há pouco, eu tenho visto como as coisas espirituais estão sendo banalizadas pelas pessoas. E hoje há uma sensação que parece que Deus está de mãos atadas. Parece que essa questão da soberania de Deus, parece que tudo isso é uma grande bobagem, que não é nada disso, que o homem é que detém o controle. Quero te dizer uma coisa, amados. O Senhor é o mesmo ontem, hoje o será para sempre. A soberania de Deus não muda. Passarão os céus e a terra, mas a palavra do Senhor jamais passará. Em Romanos, no capítulo 8, versículo 29, diz assim: porquanto, aos que de antemão conheceu, também os predestinou, para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, diz o versículo 30, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Senhor Jesus, que o Teu Espírito agora fale aos nossos corações. E que tenhamos, Pai, capacidade, discernimento e sabedoria para entender estas coisas que só se discernem espiritualmente. Eu sei que a sabedoria humana é limitada, ela é rasa, ela é pequena, para entender, para compreender as coisas espirituais que se discernem espiritualmente. Por isso, que o nosso eu espiritual, que o nosso espírito, que é um com o Senhor agora, absorva, Senhor, receba cada um desses ensinamentos, para que eles possam gerar uma grande mudança, uma grande transformação em nossos corações, em nome de Jesus. Amém e amém. Obrigado, viu, ministra? Graças a Deus pela sua vida. Meus amados irmãos e irmãs, minha preciosa família espiritual, todos que estão aqui, todos que estão agora através do YouTube, através do Facebook, são todos muito bem-vindos. Eu queria te dizer que nós, como servos do Senhor, temos que ter algumas coisas claras na nossa relação com Deus, na nossa vida espiritual. Primeiro eu quero começar dizendo que você precisa entender a sua estrutura. Você é corpo, você tem uma alma e você tem um espírito. Então, o que significa isso? Você tem um corpo físico, né, que nós usamos para tudo. Usamos para viver, para comer, para nos locomover, para termos prazer. Nós temos um corpo físico. Porém, esse corpo, ele é animado, ou seja, ele tem ânimo, por uma alma. O que é a alma? A alma é onde se concentra a nossa psique, o centro das nossas emoções, da nossa razão. Tudo aquilo que você é, em termos de emoção, de vivência, tudo aquilo que você sente, desde uma paixão, uma tristeza, uma dor, uma angústia, uma felicidade, isso está na sua alma. E você também é um ser espiritual. A sua alma, ela ganha existência junto com o seu corpo quando você nasce. Porém, o teu espírito, ele foi criado por Deus desde antes da fundação do mundo. Todos nós fomos criados pelo Senhor, filhos de Deus, em espírito, antes da fundação do mundo. E Deus ali já havia predestinado a mim e a você, para que eu e você viéssemos a essa terra com um propósito, recebêssemos um corpo físico, uma alma que desse vida, ânimo a esse corpo, ok? Enquanto nós estivermos aqui, porém, um dia,
porque o Senhor nos criou em espírito e nos predestinou para Ele, Ele então vai nos buscar. Aí a expressão bíblica que diz assim, que o Senhor deixa as 99 em segurança, Ele deixa as 99 em segurança, e Ele vai buscar a ovelha perdida. É Ele quem busca, foi Ele quem nos buscou. Mas isso que você está falando é muito bacana, mas isso é bíblico? Efésios 1,4 diz assim, como nos escolheu nele, quando? Quando que ele nos escolheu? Antes da fundação do mundo. Ou seja, antes de tudo isso aqui existir, nós já existíamos em espírito, para sermos santos, irrepreensíveis perante ele. E olha só, e em amor, nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade. Então, eu quero te dizer uma coisa, em relação à nossa salvação, não há uma negociação entre eu, você e Deus. Deus não negocia a questão da salvação. Salvação é algo inegociável. A salvação, ela não se deu por uma vontade sua, é por um ato de soberania de Deus. Eu quero te explicar bem isso, porque parece assim, ao longo dos anos a gente tem visto de forma muito equivocada, no meio evangélico, as pessoas falando isso, instruindo, ensinando, alguns termos que não têm nenhum respaldo e nenhum apoio bíblico. Por exemplo, livre-arbítrio. Se você ler a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, eu te desafio a ler, obviamente, não existe nenhuma passagem, nenhum texto sequer, aonde existe a palavra livre-arbítrio. Isso não existe, isso é inexistente. Né? Eu sempre falei isso, dando aula nos meus cursos de teologia, dando aula de teologia, eu sempre falei para os alunos, leia, busque, procure, me traga. E é engraçado que os alunos falavam assim, olha, mas como está escrito lá, o livre-arbítrio do homem, eu falava, bacana esse texto, me traga para eu ver. E hoje, obviamente, antigamente era muito mais difícil, porque você tinha que manusear a Bíblia, conhecer a Bíblia toda. Hoje é muito mais fácil, você pega um aplicativo no celular e você escreve lá, livre-arbítrio. Não existe essa palavra na Bíblia. O livre-arbítrio, na verdade, é um ultraje à soberania de Deus. O livre-arbítrio, ele rouba a soberania de Deus. Como assim ele rouba a soberania de Deus? Porque o livre-arbítrio ensina o seguinte, que o homem, cheio de pecado, de delito, o homem que não busca Deus, o homem que não quer saber de Deus, o homem que é pó, o homem tem a capacidade e o poder de escolher, veja só o poder que nós temos, a capacidade e o poder de escolher se nós queremos ou não queremos ser salvos. E é engraçado que algumas pessoas são bem poéticos e dizem assim, sabe que Jesus é um gentleman e ele espera que você o aceite para entrar e fazer morada na sua vida. Isso é um grande equívoco. Isso não existe, isso é inexistente. A Bíblia Sagrada não fala isso, a Bíblia fala de predestinação, que Deus predestinou em amor, que Ele vai lá, Ele busca, Ele chama, Ele salva, Ele justifica, Ele faz a obra. Mas bispo, mas há um texto na palavra de Deus que diz assim, eis que eu estou à porta do seu coração e bato, se você... é verdade, só que isso não tem nada a ver com salvação, se você ler o texto, né? Porque nós não podemos pegar um versículo sozinho, fora do contexto, e criar uma doutrina em cima de um versículo. Então, isso não tem respaldo bíblico, está falando sobre conduta, sobre transformação, não sobre salvação. Sobre salvação, a Bíblia fala, volta para mim Romanos 8:29, diz assim, porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primeiro, o primogênito, entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. Quem nos chamou foi Ele. Quem foi buscar a ovelha perdida foi Ele. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Então, é importante nós entendermos isso aqui. Por quê? Porque coloca Deus no lugar de Deus e o homem no lugar do homem. Amados, Deus é soberano na sua vida quanto à sua salvação e quanto às demais coisas. Parece que as pessoas hoje pregam como se Deus tivesse que respeitar a vontade do homem. E quando eu leio a Bíblia, eu fico imaginando em que momento da história da Bíblia
você viu Deus, em qualquer momento, de Gênesis a Apocalipse, você viu Deus respeitando a vontade do homem. A Bíblia diz que Deus curva o coração do rei para onde ele quer. Paulo estava a caminho de Damasco, perseguindo o povo cristão, para matar. Aí, Jesus aparece para ele como um gentleman e diz: Paulo, se você me aceitar, eu vou entrar no seu coraçãozinho, vou fazer morada. Foi isso, não foi? É assim que a história fala. É assim? Ah, não. O que ele fez? Derrubou Paulo do cavalo, ficou cego, falou: você está me perseguindo? Vem cá, eu vou fazer de você uma nova pessoa, vou transformar a sua vida. Vem cá. É assim que Deus age. Ele disse para Pedro: Pedro, olha, se você quiser, você me der uma chance, eu vou fazer de você um pescador de homem. Não, larga tudo, vem, me segue. Eu vou fazer de você um pescador. Porque a soberania de Deus, ela é incontestável. Quando ele vai lá e inclina o coração de Faraó, quando ele endurece o coração de Faraó para não libertar o povo, ou seja, Deus move tudo conforme o conselho da sua soberana vocação, da sua soberana vontade. Você sabe, amado, que ninguém pode investir contra a sua vida e prevalecer, porque a soberana vontade de Deus sempre vai prevalecer na sua vida. Às vezes a Bíblia diz que o mal vem por um caminho, por 7 ele vai fugir. Por quê? Porque a vontade de Deus vai prevalecer. Sabe, não há um equívoco quanto à vontade de Deus. Deus não se esquece das promessas que Ele fez. Deus não se esquece daquilo que Ele determinou para a minha e para a sua vida. Lá em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 9, diz assim: que nos salvou e nos chamou. Ele que salva, Ele que chama, Ele que busca, Ele que atrai. Então não importa se você veio porque você foi convidado, não importa se você veio porque você estava com um problema. Bispo, eu sempre busquei a Deus. Nós nunca buscamos a Deus, nós sempre buscamos resolver os nossos problemas. Muitas pessoas vêm para a igreja porque estão com um problema emocional, alguns vêm para a igreja porque perderam tudo, outros vêm para a igreja porque sentimentalmente estão arrebentados, passaram por uma desilusão, traição, qualquer coisa na vida. Outros vêm para a igreja porque estão vivendo um momento de muita felicidade, de muita intensidade, coisas muito boas ocorreram na vida, e a pessoa recebe um convite, ela vem e, sabe, se apaixona por tudo isso. Mas por que isso acontece? Porque antes da fundação do mundo, Deus determinou que você pertence a Ele, e Ele, no tempo devido, em que você nasceu, que você estava aqui cumprindo o seu propósito, Ele vai te chamar, Ele te tira, te busca aonde quer que você esteja, porque nós pertencemos a Ele. Ele diz: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, elas me O que é reconhecer? Se eu ligar para vocês, nós nunca falamos por telefone, você não vai reconhecer a minha voz, mas você que me conhece, ao receber a minha ligação, eu vou dizer: olá Maria, abençoada. A Maria vai dizer: é o bispo. Ela vai reconhecer, você só reconhece com quem você tem intimidade. E em espírito, nós reconhecemos a vontade, a voz do Senhor. Por quê? Porque nós pertencemos a Ele. Isso é fato. E a Bíblia diz isso aqui, que nos salvou e nos chamou com santa vocação. Veja, não segundo as nossas obras. Não é por aquilo que nós fazemos pela caridade, não é porque nós vamos distribuir sopa, não é porque nós vamos levar roupa para os moradores de rua, não é porque nós fazemos o bem, não é por obras. A salvação, ela não é por caridade, como diz no Espiritismo, ela não é por obras, como se diz no meio evangélico, não. A salvação, ela não é um atributo de algo que nós fazemos para merecer a salvação. A salvação é um atributo de Deus para conosco. Foi algo que Jesus fez naquela cruz para que eu e você pudéssemos receber dele a salvação. E aí a Bíblia diz que não é por nossas obras, mas conforme, olha a soberania de Deus, conforme a sua própria determinação e graça que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos. Então, Ele nos predestinou para a salvação, Ele determinou que assim seria, Ele determinou que eu e você, um dia, ouviríamos a sua voz e o reconheceríamos como Senhor e Salvador das nossas vidas. Aí dentro da tradição evangélica, eu queria voltar a falar um pouquinho desse assunto, as pessoas dizem assim: bispo, mas se nós tirarmos o livre-arbítrio, porque o homem não tem livre-arbítrio? Sim, nós temos livre-arbítrio, isso é uma palavra da língua portuguesa existente, ela existe. Agora, o nosso livre-arbítrio é para as nossas tomadas de decisões,
Ou seja, aquilo que o homem planta, ele colhe. Vou dar um exemplo, Jonas. O Senhor diz, Jonas, você vai para Nínive. E ele usa o livre-arbítrio dele e diz, não, eu não vou para Nínive, eu vou para Tarsis. E aí ele então entra em confronto com Deus. Ok? Ele usou o livre-arbítrio. Quando você vê algumas pessoas tomando decisões, agindo e fazendo conforme a sua vontade, a pessoa está, obviamente, usando o seu livre-arbítrio. Livre-arbítrio, ele existe para nossas tomadas de decisões, sejam elas quais forem. Quanto à nossa salvação, não existe livre-arbítrio, existe predestinação, existe uma determinação de Deus. Nós temos a palavra grega que eu passei para você, a palavra predestinou, passei? Se tiver, tá aí, predestinou. Se você for no original grego, você pega a sua Bíblia, pega um original grego e você vai procurar a palavra predestinação, que está por toda a Bíblia, livre-arbítrio não, mas predestinação sim, por toda a Bíblia, e você vai ler a palavra predestinação no original grego, ela é prorizo. O que é a palavra prorizo no grego, que é predestinou ou predestinação? Significa pré-determinar, ou seja, Deus pré-determinou. Ele decidiu de antemão, este antemão é antes de tudo acontecer. E a palavra predestinou, prorizo, no grego significa decreto de Deus desde a eternidade. Nós não estamos aqui e não vamos nos perder, porque a Bíblia diz que nenhuma ovelha se perderá. Ovelha não se perde. Bispo, mas a ovelha não se perde, porque não depende de mim a salvação. Dependeu de Jesus pelo sacrifício que Ele fez na cruz, e Ele vai me manter nesse caminho, porque nesse caminho nem o louco errará. Bispo, mas se a pessoa viver no pecado, na promiscuidade, aí ela vai passar pelo processo de disciplina, correção e açoite, né? Até com uma morte prematura, né? Pode haver até uma morte prematura. Deus ceifa para não ficar envergonhando o evangelho, envergonhando aquilo que Ele chamou para a pessoa fazer. Então, há um processo de correção, mas Deus não pode negar-se a si mesmo. Uma vez filho, filho para sempre. Então, aquela história, gente, sabe? A pessoa pecou, Deus vai lá e risca o nome do livro da vida. Eu me arrependo, o Senhor me perdoa. Anjo borracha, escreve o nome. A minha página ia estar rasgada. Porque tanta coisa que eu já fiz na minha juventude, adolescência, tantas mancadas que eu já dei na vida, eu fico imaginando, toda vez que eu pecasse, o anjo, risca o nome do bispo Ricardo. E o anjo lá, deu mancada com Deus. Aí o Senhor me perdoa. Escreve o nome. Escreve. Isso imagina um anjo escrevendo, um anjo apagando. Gente, nós estamos falando de um Deus soberano, que é onisciente, que tem a ciência de tudo, que tem o controle de todas as coisas na palma das suas mãos. Ele escreveu e determinou cada um dos dias da sua vida. Será que nós estamos aqui, sabe, uma utopia? Porque hoje parece que tudo que é espiritual é banalizado. As pessoas banalizam as coisas espirituais. Como eu disse, a década de 80, de 90 e o início dos anos 2000, a televisão pulverizou tanta bobagem que hoje as pessoas pensam que a igreja evangélica é um bando de bitolado, é um bando de gente sem cultura. Amados, as pessoas não sabem o que existe dentro de uma igreja evangélica. As pessoas não têm noção das pessoas extraordinárias e maravilhosas e sábias que tem dentro da igreja evangélica. Então, o que eu quero que você entenda? Que a tradição evangélica atribuiu ao homem o poder da salvação, de querer ou não ser salvo. Deixa eu te mostrar quem é o homem e quem é Deus. Vamos lá, quem é o homem? Efésios 2:1. Ele, com letra maiúscula, Deus, vos deu vida. Ele nos deu vida, então Ele tem o poder de dar vida. Agora, qual era o nosso estado? Estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Agora, fica imaginando, alguém já foi aqui num velório? Alguém aqui já foi num velório? Você já viu um morto escolhendo a roupa que ele vai usar para ser enterrado? Você já viu o morto no caixão falando, gente, olha, tem um cafezinho fresco ali.
Eu fui num velório que um dia o morto falou, gente, tem um cafezinho. Todo mundo saiu correndo, inclusive eu. Eu fui o primeiro, falei, Ave Maria. O morto é morto. Morto não tem mais vida, não tem vontade, não tem expressão, não tem nada. E a Bíblia diz que nós estávamos nesta condição. Como morto pode escolher alguma coisa? A nossa condição era mortos em pecados e em delitos, nos quais, olha só, andastes outrora. Olha como nós andávamos, segundo o curso deste mundo. Segundo quem? O diabo, príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, em outros tempos, segundo as inclinações da carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Éramos, naquele momento, por natureza, a nossa forma de vida era como dos filhos da ira, como também os demais. Agora veja só, esse era o nosso estado. Agora veja se nós, nesse estado, um homem nessa situação, ele vai dar uma chance, como se Jesus fosse uma mercadoria barata. Imagina o Todo-Poderoso, o soberano, o que criou todas as coisas, o que fez tudo acontecer, roendo a unha e falando assim, Ricardo, me aceita, Ricardo, me dá uma chance, Ricardo, você está no pecado, no delito, se você me desse uma chance. Eu fico imaginando, que caricatura de Deus é esse? Porque até o homem, no auge da sua arrogância e prepotência, sendo humano, não aceita isso. Eu fico imaginando o Todo-Poderoso, aquele que é o Pai da vida, aquele que criou todas as coisas, conforme o conselho da sua vontade, aquele que diz, haja luz e houve luz. Aquele que fez o fundamento, aquele que criou todas as coisas, e eu vou dar uma chance para ele. Isso é uma utopia. Isto é a maior afronta à soberania e ao poder de Deus já falado, e Satanás avaliza isso, porque ele quer roubar a glória de Deus, ele quer roubar a soberania de Deus. Olha o versículo 4, a verdade está aqui, mas Deus, sendo rico em misericórdia, diga, ele é misericordioso, por causa do grande amor, prorizo, por amor nos predestinou, prorizo, por causa do amor, o grande amor com que nos amou. Aí ele fala de novo, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu juntamente com Cristo. Quem nos deu vida? Foi Ele. Como? Pela graça sois salvos, e juntamente com Ele nos ressuscitou Ele, e nos fez assentar em lugares celestiais com Cristo. Então, a nossa posição era uma. Hoje, através da nossa salvação, através da predestinação, Ele nos atraiu de volta para Ele, e não foi porque nós um dia resolvemos dar uma chance. Amado, você não dá chance para ninguém. Eu e você não temos poder de dar chance para nada. Se a gente não vir para a igreja, fica sem vir no culto, a gente já começa a fazer bobagem. Se você começar, não deixa de congregar, deixa de ouvir a palavra, daqui a pouco o inimigo está jogando dados no seu pensamento. Tem gente fazendo bobagem. Tem gente que estava na igreja bonitinho, certinho, a vida com Deus, daqui a pouco dá uma brechinha desse tamanho, a pessoa já está fazendo o que não deve, sabe? Daqui a pouco as portas começam a se fechar, as coisas começam. Quantas pessoas se arruinaram por causa da sua carne? Quantas pessoas estavam no auge da vida, sabe? Da vida profissional, às vezes com um cargo, bem sucedido, honrado, de repente a vida desanda, tudo descampa. Eu não sei o que aconteceu. A pessoa deu uma brechinha assim para a carne, ó. Porque com Deus não se brinca, de Deus não se zomba. A Bíblia diz em Gálatas 6,7, tudo que o homem semear, isso também. A Bíblia diz, de Deus não se zomba, essa palavra zombar, do original grego é mukterizo. De Deus não se desdenha, mukterizo, com Deus não se brinca. O que você plantar, você vai colher. Se você planta para a carne, você vai colher corrupção e morte. Se você planta para o Espírito, você vai colher Espírito e vida. Então, isso é muito sério, o que eu estou te falando. Então, quando o Senhor nos atrai para Ele, nos traz, nos chama, e nós andamos dentro do conselho da sua vontade, Ele abre as janelas dos céus, Ele nos honra, Ele nos promove através da sua soberania. Agora, por que eu estou te dizendo isso? Porque às vezes uma brechinha que você dá para a carne, você se desvia da verdade.
Quanto mais achar que nós temos poder de querer ser salvos. Efésios 1:11, nele digo, no qual fomos também feitos herança. E olha a palavra de novo, está por toda a Bíblia. Predestinados segundo o livre-arbítrio do homem. Como não? Como não? Hã? Nele digo, no qual também fomos feitos herança. Segundo o propósito daquele que faz todas as coisas. Eu li errado. Faz todas as coisas conforme o conselho da vontade do homem. Não, como não? Ué, será que eu estou lendo errado? Da sua vontade. Deus não faz a minha nem a tua vontade, meu amado. Ele nunca fez e nunca fará. Quando você ora para Ele fazer a vontade dEle na tua vida, não a vontade. Quando você pede alguma coisa e Deus vai manifestar, não é porque você quer, não é porque eu sou... Imagina, porque eu sou o bonzão. Vem aqui porque os intercessores, quando a diaconisa Carmen ora, desce fogo do céu. Desce fogo do céu. Mas desce fogo do céu porque Deus quer mandar fogo do céu. Não é porque ela ora, não é porque eu oro, porque outro irmão ora. Porque o poder não está nela, não está em mim, não está na bispa, não está em você. O poder é de Deus. E Ele faz todas as coisas conforme o conselho da vontade dEle. Ele faz parar de chover, Ele faz chover, Ele abre o mar, Ele abre portas, Ele fecha portas, porque Ele é soberano. Não há ninguém na face da terra que possa impedir o agir e o poder de Deus na minha e na sua vida. Você tem que acreditar no que eu estou te falando, amado, porque é a verdade bíblica. Olha, deixa eu dizer uma coisa. Se alguém se levantar contra a sua vida, contra a soberana vontade de Deus, vai cair. Às vezes eu vejo pessoas que querem tramar contra as nossas vidas. Pode querer fazer o que quiser. Aquele quem Deus levantou, homem nenhum derruba. Aquele a quem Deus levantou, amado, ninguém vai te derrubar. Você só cai se você der brecha na tua carne. Sabe, o Senhor se revelou a nós. Nós estávamos mortos, Ele vem e se apresenta, trazendo esperança e vida. Bispo, isso é bíblico? Vejamos. Romanos 10:20. E Isaías, o profeta, a mais se atreve. E diz: fui achado pelos que não me procuravam. Revelei-me aos que não perguntavam por mim. Quem são esses? É um povo que a Bíblia chama de eleitos, a Bíblia chama de predestinados, a Bíblia chama de amados, a Bíblia chama de trigo, a Bíblia chama de ovelhas, a Bíblia chama de filhos. Esse povo foi o povo que Ele se revelou, eu e você. Você é propriedade exclusiva de Deus. É importante você saber disso. Mas por que eu preciso entender essas coisas? Eu queria hoje, se eu estivesse falando aqui de dinheiro, para eu ficar rico, para eu poder, ter sucesso, para eu resolver os meus problemas. Ok. Mas se você não souber isso aqui, você não vai resolver nada na sua vida. Sabe por quê? Você vai viver agitado de um lado para o outro. Se você não entender isso aqui, você vai entender que você não vai entender que Deus tem um propósito para você, e que ainda que alguma coisa cheire mal, ainda que alguma coisa aparentemente esteja ruim, Deus pode, porque Ele é soberano, fazer com que todas as coisas cooperem para o seu bem. É isso que Paulo fala em Romanos, capítulo 8, versículo 28. Ele diz assim: sabemos que todas as coisas, todas são todas, até essa situação que você está aí precisando de um milagre, cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Eu quero ir para os minutinhos finais que eu tenho aqui, dizendo uma coisa para você. Deus tem um propósito para a sua vida, amado. Minha amada, Deus tem um propósito para a sua vida. Às vezes você não tem noção de como você é importante dentro de todo este processo, de todo esse cenário, de todo esse trabalhar de Deus. Eu estava refletindo sobre isso, porque assim, quem não me conhece, deixa eu contar um pouquinho da minha história. Eu nasci, basicamente por uma obra, humanamente falando, do acaso. Minha mãe teve a primeira gestação, a primeira gravidez, a minha irmã mais velha que nasceu, e a minha irmã faleceu com 1 ano de idade. Imagina uma criança com 1 ano, minha irmã faleceu de pneumonia. E minha mãe, naquela época,
ficou muito abalada, muito chocada. E 1 ano depois, a minha mãe novamente se engravidou. No 9º mês da gestação, minha mãe teve uma complicação, um problema, e ela perdeu a minha irmã do meio. E aos 42 para os 43 anos de idade, né, que hoje a gente sabe relativamente já não é fácil, você imagina há quase 50 anos atrás, eu estou com 45 anos, minha mãe engravidou. E todas as pessoas disseram: Ana, olha, você já teve uma filha que morreu, você já teve essa menina que você perdeu, e agora, seu marido foi embora, você está grávida, tira essa criança. E aí, várias pessoas da família disseram para minha mãe: tira, vai nascer com um problema, você já está com idade, seu marido foi embora, tira. Minha mãe não tirou. Eu nasci, e eu cresci num lar muito pobre, um berço muito pobre. Nós morávamos num porão, num cortiço em São Paulo, que era um porão, 1,80 m de altura, em São Paulo, no bairro do Ipiranga. Minha mãe era empregada doméstica, fazia faxina e era copeira em um bar. E assim nós ganhávamos a vida, minha mãe ganhava a vida. Eu saía com 10, 12 anos ali pela linha do trem, pegando pedaço de metal, pedaço de ferro, punha num carrinho de feira para vender no ferro velho, para comprar um material escolar, para uma linha para o pipa, uma vida muito precária. 99% das roupas que eu usei, até os 12, 13 anos, eram doações que vinha de um patrão, que vinha de alguém que caridosamente abençoava ali as nossas vidas, enfim. E assim foi a minha vida durante a minha existência. Eu não tive contato com meu pai. No início da minha mais ou menos 10, 11 anos, eu sofri um acidente. Eu me queimei, porque minha mãe mexia com o espiritismo, recebia os caboclos, aquelas coisas todas dentro de casa. E minha mãe tinha tubos de pólvora que uma tia minha, que também fazia despacho, macumba com ela, tinha dentro de casa. Eu peguei aqueles tuchos de pólvora e, inocente, porque eu fazia aquilo com bombinha, um caminho de rato, eu peguei 2, 3 tubos de pólvora, espalhei e falei: vou fazer um caminho de rato. E pus fogo, aquilo explodiu, me queimou todo o meu corpo. Eu fiquei 3 meses entre a vida e a morte, passei por diversas cirurgias, fui cobaia, porque tiveram que tirar toda a parte de trás do meu corpo, a pele, e fazer enxerto no meu rosto, em todo o meu corpo. E naquela época, isso há 30 e tantos anos atrás, era algo que era muito difícil de ser feito, e eu passei por todo esse processo. Eu tive entre a vida e a morte diversas vezes na minha vida. Em alguns momentos eu pedi para Deus para morrer, porque era uma vida muito, muito precária, muito miserável, muito difícil, e às vezes eu questionava a minha existência. O que eu estou fazendo aqui? Pô, era melhor minha mãe ter abortado mesmo, aquela história lá de aborto, era melhor não ter nascido, porque a minha vida é uma aberração, porque eu sofri muito na minha vida. Então a minha vida foi marcada muito por sofrimento. Aos 14 anos de idade, minha mãe sofre um derrame, ela não podia mais trabalhar. E eu, com 14 anos, fui trabalhar, porque naquela época, o governo daquela época não dizia que era crime, né? Você podia trabalhar. E eu fui trabalhar, aos 16 anos eu já tinha registro na minha carteira, e eu sustentava a minha casa, o aluguel deste porão que nós morávamos, né? Ali com um rato passando, com toda dificuldade. E eu pagava o aluguel e ajudava a minha mãe a pôr comida dentro de casa, e ela não podia mais trabalhar. E muitas vezes eu disse: o que eu estou fazendo aqui? Que vida é essa? Que dificuldade? Então, até que no início dos anos 90, final dos anos 90, com 16 anos eu fui numa igreja. Eu ia garoto, porque eu ia para comer bolacha, a minha prima me levava, dava lanche na igreja, então para comer eu ia. E aos 16 anos eu tive um encontro verdadeiramente com Deus. E eu sei que da minha adolescência até parte da minha juventude, eu não fui um cristão muito sério. Eu falhei, tinha dia que eu estava no culto, tinha dia que eu estava pulando o carnaval, eu não tinha uma vida de conversão verdadeira, genuína. Eu me converti, mas o mundo ainda tinha muita atração, muitas coisas que me puxavam. Por que eu estou te dizendo isso? Porque se há alguém na face da terra que jamais entraria numa igreja evangélica e entregaria a vida para Jesus, seria eu. Se há alguém que era desacreditado da existência de um Deus de amor, essa pessoa se chama Ricardo Rocha. Eu não acreditava. Mas quando Deus me tocou, o poder de Deus foi tão grande na minha vida, e eu vi todos os livramentos e os feitos de Deus na minha vida, de tal forma
que eu não pude resistir à soberania de Deus. Quando você me vê hoje falando do amor de Deus, crendo como eu creio, tendo a vida que eu tenho com Deus, sabe que tudo que eu tenho, tudo que eu sou, a minha vida é de Jesus. Se hoje disserem assim, bispo, não faça mais isso, não pregue mais, olha, você vai ter uma casa para você viver, um salário para você viver a vida toda, eu troco tudo isso, sabe, por o meu retorno à eternidade. Eu prefiro morrer do que viver qualquer vida, se não essa hoje, de poder ser um instrumento nas mãos de Deus. Por que eu estou te dizendo isso? Para você entender que às vezes a gente não imagina qual é o propósito de Deus para as nossas vidas. Deus pega as coisas loucas do mundo para confundir as sábias. Eu tinha tudo para dar errado. A maioria dos meus amigos morreram. Os que não morreram de overdose, morreram porque a polícia matou. Os que não morreram tão cedo, ficaram presos. A maioria das pessoas com as quais eu convivi. Eu estive com um revólver na minha cabeça diversas vezes. Eu participei de troca de tiro, onde pessoas do meu lado morreram, pessoas do outro lado morreram e eu não fui atingido. Eu vi coisas, cenários, situações, e eu falava, meu Deus, e eu comecei a entender o cuidado de Deus com a minha vida. O que eu quero que você saiba, é que talvez quando você se vê, você diga assim, eu não tenho nada de valor, eu também não tinha. Eu não tenho nada de especial, eu também não tinha. Mas eu posso te dizer uma coisa, Deus pega às vezes cada trapo, como eu, pega cada pessoa que parece que não tem valor nenhum, para fazer um instrumento da sua soberana vontade, porque Deus não precisa que você tenha nada, porque Deus tem tudo que Ele precisa para colocar em você, para fazer de você nesta terra, alguém digno de honra, cabeça e não cauda, para estar por cima e não por baixo. Deus pode pegar você hoje e fazer o que Ele quiser através da sua vida, um instrumento de honra através do poder, da majestade, do domínio e da glória dEle. Você precisa entender isso. E Ele fez isso com Jeremias. Antes, diz Jeremias 1,5, que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci. E antes que saísse da tua madre, antes que você nascesse, eu te consagrei e te constituí profeta às nações. Olha o que Deus faz. Deus já determinou o que Ele tem para mim e para a sua vida. 2 Tessalonicenses 2,13, entretanto, devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados, pelo Senhor, porque Deus vos escolheu, foi Deus que te escolheu, desde o princípio para a salvação, pela santificação do Espírito e fé na verdade. Judas 1,3, amados, quando empregava toda a diligência em escrever-vos acerca da nossa comum salvação, foi que me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhardes diligentemente pela fé, que uma vez por todas foi entregue aos santos, pois certos indivíduos se introduziram com dissimulação, os quais desde muito foram antecipadamente pronunciados para a condenação, homens ímpios, que transformam em libertinagem a graça de nosso Deus e negam o nosso único, soberano e Senhor Jesus Cristo. Existem muitas pessoas que estão negando a soberania de Deus através das suas ações. Existem muitas pessoas que estão aí desdenhando do agir e do poder de Deus, mas nós não vamos fazer isso. O que eu quero que você saiba é que através da sua vida Deus pode fazer grandes coisas. Eu quero que você saiba, sabe, se Deus tem um plano e um propósito para você, não tem ninguém nessa terra, não tem principado, não tem potestade, não tem homem que vai impedir Deus de agir na sua vida. Você sabe que um rei perseguiu um homem como um cão, perseguiu por todos os lugares, porque ele queria dar cabo da vida daquele homem. Saul perseguiu Davi com todo o seu exército, com todo o seu poder, com todo o seu arsenal. Ele não foi capaz de encontrar Davi. Você sabe que Faraó perseguiu Moisés com o que ele havia de melhor, de carruagens, de cavalos, de carroças, de homens de guerra, o ápice do seu exército para destruir Moisés e o seu povo. Ele não pôde alcançar. Porque quando Deus está na vida de alguém, eu queria que você entendesse isso, amado. Olha como eu quero que você acredite nisso que eu estou te dizendo.
não há quem possa destruir alguém que Deus levantou. Não há quem possa invalidar o poder de Deus na minha e na sua vida. Sabe por quê? Porque o nosso Deus é soberano. A Ele pertence a soberania, diz a palavra em Judas 1,4. Ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeços e para vos apresentar, olha como Ele vai nos apresentar, com exultação, imaculados, sem mácula, porque Ele já nos perdoou, diante da sua glória, ao único Deus, nosso Salvador, mediante Jesus Cristo, nosso, glória, majestade, império e soberania, antes de todas as eras, e agora, e por todos os séculos, amém. Olha, Deus é maravilhoso, mas não há. Olha essa questão desse cuidado de Deus. Olha só, João 15,16, não fostes vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, vê se há livre-arbítrio, eu vos escolhi a vós outros, e vos designei, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vô-lo conceda. Capítulo 17, versículo 24. Pai, a minha vontade é que onde eu estou, estejam também comigo os que me deste. Nós somos dados pelo Senhor, para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Romanos 9,11, e ainda não eram gêmeos nascidos, nem tinham praticado bem ou mal, para que o propósito de Deus quanto à eleição, quanto à salvação, prevalecesse, não por obras, mas por aquele que chama. Eu quero dizer para você, amados, que Deus te ama. Ele tem um plano de vitória para a sua vida. Ele quer mudar a sua vida, quer mudar a sua história, quer que você reine em vida através dele. Você pode até se achar desse tamaninho, como um dia eu me achei e questionei, o que eu estou fazendo aqui? Mas o que eu quero que você saiba, que não é onde você nasceu, não é onde você mora, não é o que você ouviu a sua vida inteira, porque eu ouvi pessoas dizendo, Ana, Tereza, esse menino vai virar bandido, se você não educar, a polícia vai matar. E eu dizia, é verdade, uma hora dessa a polícia me mata. Eu tinha tudo para dar errado, não é o lugar que você nasceu, não são as pessoas que cercam a sua vida, não é a falta de oportunidade ou o excesso de oportunidade, porque tem gente que erra porque tem um excesso de oportunidade, tem tanto, né? Às vezes a família tem tanto, o pai dá tanto, a mãe dá tanto, que a pessoa descamba. Não é isso que vai definir o teu sucesso ou o teu fracasso. O que define o teu sucesso ou o teu fracasso foi quando Jesus te escolheu. Ali foi definido o teu sucesso. Ali o teu fracasso foi apagado. Sabe quando a gente sofre, quando a gente passa por fracasso na vida? Quando a gente dá lugar para a nossa carne. Sabe quando a gente sofre e tem fracasso na vida? Quando a gente não ouve a Deus. Sabe quando a gente sofre e tem fracasso na vida? Quando a gente rejeita a soberania de Deus. Mas quando a gente entende e se submete, Deus te coloca entre os maiorais. Eu quero te dizer isso, amados, de verdade. Deus vai dar para você um novo nome, uma nova história. Eu me recordo um dia, me permita com temor e tremor te falar isso. Eu me recordo um dia quando eu acordei na Califórnia, nos Estados Unidos. Eu abri a janela do hotel Holiday Inn e olhei e vi tudo aquilo. E eu olhei e eu chorei como nunca havia chorado antes. Eu disse, meu Deus, aquele menino pobre morando num porão hoje aqui nos Estados Unidos, a trabalho. E eu saí de Los Angeles, aluguei um carro, eu fui até Las Vegas, porque eu tinha uma convenção em Las Vegas, e atravessando aquele deserto e pensando tantas vezes, eu falei, meu Deus,
aquele cara que todo mundo disse que ia morrer, que a polícia ia matar, que ia virar bandido, que ia... E eu me perguntava, o que eu tenho de especial? Eu quero dizer para você hoje, o que eu tenho de especial? Eu descobri, eu tenho Jesus na minha vida. Eu quero dizer o que você tem de especial. Não é o teu saldo bancário, não é o teu sobrenome, não é o excesso de nome ou a falta de um nome. O que você tem de mais valioso se chama Jesus, e Ele habita em você. Que assim seja, porque assim nos diz o Senhor. Amém, amém e amém. A Ele todo louvor, toda honra, toda majestade, todo domínio e toda glória. Diga, Deus é soberano. Curve a sua cabeça, vamos encerrar orando. Pai, eu sei que o que eu tenho de mais valor é o Senhor na minha vida. Eu sei que um homem sem Cristo, ele é fadado ao fracasso, à derrota, à miséria, à escassez. Porque onde o Senhor não está, a falta de esperança, a falta de paz, a falta de alegria, a falta de amor. Mas mesmo aonde existe uma terra seca, aonde o Senhor chega, o Senhor faz florescer, faz do deserto um manancial. Eu quero hoje, Deus, te agradecer porque foi a tua soberania que me guardou de todas as mazelas que se levantaram contra a minha vida. Eu quero te agradecer porque foi a tua soberania que me buscou no fundo do poço e reescreveu a minha história, me dando um novo nome. Eu quero te agradecer por cada pessoa aqui que o Senhor amou desde antes da fundação do mundo. Eu quero te agradecer porque nós temos o nosso nome arrolado nos céus, escrito no livro da vida, como está escrito em Apocalipse 3:5, e de lá ninguém pode apagar. Está escrito em Apocalipse 3:5 que o vencedor será vestido de vestiduras brancas e o teu nome jamais será apagado do livro da vida. Obrigado, Jesus, por tua soberania, porque é ela que nos guarda todos os dias, é a tua soberania que nos protege, é a tua soberania que nos coloca, Pai, no lugar celestial, guardados em lugares celestiais. É a tua soberania que abre porta e ninguém fecha. É a tua soberania que nos livra do homem mau, do fraudulento e do sanguinário. É a tua soberania que põe em retirada todos os nossos inimigos. É a tua soberania, e é nela que nós repousamos, na certeza, Pai, na certeza de que um dia, quando tudo isso acabar, nós temos um endereço, nós temos um caminho para voltar, e neste caminho nenhum louco errará. Eu te entrego, Pai, cada vida aqui nas tuas mãos, e te peço, continua agindo, continua trabalhando em cada um de nós, em nome de Jesus. E eu declaro, estenda as suas mãos aos céus, que a graça, a paz, a misericórdia e o amor do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo guie você e a sua família por mais uma semana e um mês de julho, com a bênção do Senhor, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Olha, vá em paz, vá feliz com a